ficar na EBD, aplicarmos no estudo da Palavra de Deus, um estudo expositivo do livro de Romanos. Já foi feito na igreja, mas iremos repeti-los, né? Para nos edificarmos cada vez mais. Apesar de ser o primeiro livro do Novo Testamento, Romanos não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Foi escrito bem depois, teve antes dele. 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Timóteo, Tito, todas foram escritas antes de Romanos. Agora, quem escreveu o livro de Romanos? Paulo escreveu o livro de Romanos. Paulo não escreveu, Paulo ditou. Quem escreveu foi Técio, está lá em Romanos 16:2. 16:22, Romanos 16:22. Paulo ditou e Técio, um cristão lá na época de Paulo, escreveu a carta. Eu, Técio, que esta carta escrevi, vos salvo no Senhor. Paulo ditava e Técio era o escritor, era o segundo. Paulo recebia o ditado do Espírito Santo e passava para Técio, que repassava para o pergaminho, e chegou até a gente hoje. Gente, um dos propósitos, a base do livro de Romanos é a justificação pela fé. Paulo, divinamente inspirado, nos apresenta verdades absolutas pela justificação pela fé. Nós vamos ver ao longo do estudo que Paulo diz que não há um justo sequer, que Paulo também diz que mesmo depois de ser santo, ser separado, ser salvo, ele continua sendo pecador. Então mostra claramente que se você tirar as vendas e receber a palavra da Bíblia no livro de Romanos como sendo a palavra de Deus, você receberá uma imensa recompensa, que é o aperfeiçoamento da palavra de Deus em sua vida. E vai apreciar com mais claridade a graça de Deus que você recebeu. Tudo bem, Deus, pela graça sou salvo, mas você não entende que maravilha é essa, amém? Então vamos estudar a partir de hoje o estudo expositivo de Romanos, do versículo 1, Romanos capítulo 1, do versículo 1 a 15, Romanos 1 a 17, melhor dizendo. Romanos capítulo 1, versículo de 1 a 17, amém? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós, paz de nosso Deus, de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre que em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se lhe ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora não tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma.
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Santíssimo Deus, rogamos, Senhor, que nos conduza a aprender a tua palavra, Senhor, rogamos, Senhor, que nos faça entendê-la e aplicá-la em nossas mentes, em nossos corações e em nossas vidas. Rogamos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós vemos no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Veja bem, ao contrário do mundo de hoje em dia, que as pessoas elas se auto-chamam, elas se autodeclaram chamado, Paulo não se ofereceu para ser apóstolo. Paulo foi escolhido de Deus ainda quando estava no ventre de sua mãe. Paulo foi chamado para apóstolo. Paulo não sabia, viu? Mas Deus já sabia. No versículo 15 de Gálatas, capítulo 1, eu preciso lá não comer com os irmãos. Mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ou seja, Paulo tinha sido chamado antes, já no ventre de sua mãe. E eu gosto muito das pessoas que dizem que o homem tem um livre-arbítrio, que o homem é soberano, que faz o que quer. Alguém me explica, pode dizer o que Paulo foi fazer em Damasco? Paulo foi evangelizado, foi em Damasco? Paulo foi encontrar com os irmãos lá em Damasco para ter comunhão, não foi? Não. Paulo foi para destruir o caminho, destruir tudo que se falasse da palavra de Jesus Cristo. Olha o arbítrio de Paulo, olha o que Paulo foi fazer, foi destruir. Por favor, Atos capítulo 9. Versículos 1 e 2. Amém? Atos 9, capítulo 9, versículo 2 nos diz: E Saulo, que é Paulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes o quê? Cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, que homens e mulheres os conduzisses presos a Jerusalém. Mas o intuito de Paulo não pode ir contra o conselho de Deus. Olha o que diz no versículo 15 e 16 do mesmo capítulo 9. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, Paulo, que se foi com todo o poderio dado pelos homens para destruir o caminho, para destruir tudo que se falasse de Cristo, Paulo teve um encontro com Cristo e ele foi transformado. E ele foi enviado a pregar entre os gentios, e ele não disse, Cristo não disse: eu mostrarei o quanto ele será exaltado e engrandecido em meu nome. Ele disse que sofrerá, padecer pelo nome de Cristo. Irmãos, Paulo disse um dia, eu não esqueci, disse que tem o pessoal que vai para os hotéis, os apóstolos dos dias de hoje, né? Diz que vai para os hotéis, ar-condicionado, câmara giratória, coisa de chique, né? Isso aí é padecer? Não, padecer o que Paulo passou, viu, irmãos? Então, Paulo foi chamado apóstolo, e apóstolo nada mais, nada menos do que um enviado. Aquele enviado por Cristo para pregar o Evangelho, amém? Então, Paulo foi chamado, foi escolhido por Deus para pregar o Evangelho. Voltando a Romanos, capítulo 1, versículos 2 e 3. A promessa acerca de Cristo.
qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Ou seja, o Velho Testamento, irmãos, há inúmeras, mas inúmeras passagens chamadas passagens messiânicas que mostram clara e objetivamente que Cristo viria. Mas nenhuma passagem é tão clara, tão objetiva, tão perfeita como o capítulo 53 de Isaías. Lá mostra claramente como Cristo viria, como ele seria tratado pelos judeus da época, como seria a sua morte. Lá diz em Isaías 53 que o pecado, o castigo que era para a gente, ele levou sobre eles mesmos. Nas pisaduras dele nós somos sarados. Ou seja, a Bíblia mostra Cristo no Velho Testamento, e Paulo cita o Velho Testamento. Versículo 4 e 5 diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. Irmãos, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre santificação. A santificação, ao contrário do que muitos pensam, é um ato de Deus para com quem? Para com todos aqueles que recebem Jesus Cristo, que recebem o Espírito Santo, que recebem a graça de Deus. Santificado, não é nada mais do que separado. Eu acho muito lindo o mundo pentecostal. Eles vão lá em Hebreus capítulo, alguém lembra? Hebreus 13, né? Eu não lembro, agora depois eu vejo. Aqui do lado do culto você me cobra que eu lembro. E lá diz: sem buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, a Deus. E a pura verdade: sem santificação você não vai ver a Deus. Por quê? Porque você não foi separado para ver Deus. Não é, irmãos? Existem palavras: santificação, salvação, purificação, e que nós devemos entender em cada situação. A santidade do homem, o homem mais santo que for, o melhor de todos os crentes, jamais vai ser o perfeito. Jamais vai ser perfeito, vai estar diante de Deus. Se não fosse o sangue do Filho dele, te santificando, te separando, jamais iria ver a Deus. Então devemos entender isso, que a santificação é um ato de Jesus Cristo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, como está lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13, e todos que receberam Deus devem ter sido feitos filhos de Deus. E diz também que após você ser filho, aí vem a parte da obediência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Amém? Eleito segundo a presciência de Deus, antes Deus já sabia os eleitos que ele iria escolher, para a santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Deus sabia os santificados, e note, irmãos, que a santificação do Espírito, toda vez que você encontrar o termo Espírito com E maiúsculo, quer dizer o quê? Que é o Espírito Santo. Não está dizendo que é em santificação do nosso Espírito, mas em santificação do Espírito Santo, amém? Então, vimos aqui que a santificação é um ato de Deus através do Espírito Santo de Deus que habita no crente, amém? Versículo 6 e 7 de Romanos capítulo 1. Entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de nosso
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, entre os quais sois chamados para serdes de Jesus Cristo. O chamado aqui mencionado não era para Paulo ser apóstolo, não é para um mero chamado externo para o ministério, mas é um chamado especial, é um chamado para ser participante da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é uma passagem que Paulo foi chamado para ser apóstolo, Paulo foi chamado para ser enviado depois que ele recebeu Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. É um chamado para participar da comunhão com Deus e com Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 nos diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Para o quê? Para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Este foi o chamado de Paulo. Irmãos, quando a Bíblia apresenta o termo santo, ele não está dizendo que você é melhor ou pior do que ninguém, viu? Ele não está dizendo, irmão Luiz, que o santo é melhor do que um pecador não remido. Ele está dizendo que o santo foi separado para a salvação. E o santo deve obedecer ao seu Pai. Quem é nosso Pai? Deus. Então, assim, o termo santo não tem nada a ver com a minha forma de agir, e sim com a minha forma de crer. Quer um exemplo bíblico? O ladrão na cruz. Qual foi a santidade daquele homem? Qual foi a santidade daquele homem? Quem é o homem na Bíblia segundo o coração de Deus? Davi é o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi não foi autorizado por Deus a construir o seu templo? Porque era um homem sanguinário. Talvez tenha uma pessoa que tenha mais matado na Bíblia tenha sido Davi. Matou por guerra santa. Estava matando os inimigos de Deus. Óbvio, parabéns, estava matando os inimigos de Deus. E o coitado do Urias, que ele matou literalmente, botou na frente de batalha para morrer, e ainda usufruiu da mulher dele, e era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele nunca adorou, nem nunca deixou de ser Deus, seu único e verdadeiro Deus. Para o dia de hoje, o que é que importa? Nós não devemos jamais deixarmos a doutrina que Cristo trouxe do céu para a gente. Quando você deixar isso, deixa de obedecer ao Pai para obedecer ao mundo. E quem é o príncipe, o rei desse mundo? Satanás, o diabo, o inimigo. Então, o termo santo é um chamado de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. O santo é uma ação do Espírito Santo, lembre-se disso, viu? Ser santificado é estar separado. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são o quê? Chamados segundo o seu propósito. Porque o que antes conheceu também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção no 30, viu, irmão? E aos quais predestinou, a este também o que? Chamou, é o chamado. Aos quais, e aos quais que chamou, a este também o que? Justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Nota que a ação toda é de Deus. Deus te predestinou, Deus te chamou, Deus te justificou e Deus te glorificou. Eu fiz alguma coisa? Não. Toda a ação é de Deus. Quer dizer que deixei que é bom. Repita, irmão. Toda a ação é de Deus. Mas a soberania de Deus não tira a nossa responsabilidade de buscar obedecer, de sermos agradáveis a Ele em si no amar. De estarmos sempre buscando agradá-lo como convém aos santos, aos separados. Por exemplo, bem prático, bem simples. Um filho obediente, ele é robusto,
filho aqui falando no plano terreno, ele busca obedecer o pai e a mãe? Sim. O filho desobediente é o quê? O rebelde. Então, o que nós podemos fazer? Crermos na soberania de Deus. Óbvio, perfeito, biblicamente falando, só é o que devemos fazer. Mas devemos também ser obedientes à sua palavra, a seguir as pisadas de Cristo. Só isso. Eu sou salvo? Sou. O próprio Espírito Santo vai te modificando, vai te transformando. Agora, irmãos, eu sempre digo o seguinte: há pecados que você controla, viu? Há pecados que você controla, mas há alguns pecados que você não controla, como por exemplo a raiva. Tem hora que você tem raiva que dá vontade de. Isso não é para a gente ter, mas a gente tem, porque está o quê? Na carne. Não tem o nosso exemplo maior, a nossa raiva, ela não deve, assim, deve permanecer dentro de nós. Passa lá e pede perdão a quem tem perdão, deixa para lá. Mas que nós pecamos. Eu desafio, eu estava lendo hoje pela manhã, no Evangelho de João, a mulher adulta. E chegaram lá os acusadores: sai adulta. Cristo, com sua sabedoria, sendo Deus, olhou para ele e disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quantos ficaram? Ou seja, meus irmãos, não vamos ser hipócritas, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, amém? E aqui também, irmãos, era comum a saudação nas cartas a Paulo. Ele usava: graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Era comum na carta. Não é comum, por exemplo, nos dias de hoje, a paz do Senhor que dão os evangelhos, certo? Só dão aos irmãos, não dão. Aqui era uma carta escrita a todos, era aberta. Quem lesse ia ver a saudação, viu? E era uma forma. Quando você escreve uma carta, hoje não se mais tem carta, né? Antigamente esperança tanto de tanto. Bom dia, querido, contava tudo, falava. Era uma forma de expressão da carta, amém? Versículos 8 e 9 de Romanos capítulo 1. Eu vou botar esse esboço lá no blog, viu? Da igreja. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Irmãos, o agradecimento a Deus e orações pelos irmãos e pelas igrejas deve ser uma das orações principais. A gente orar a Deus, agradecendo a Deus por ter uma igreja bíblica em esperança, agradecendo a Deus por ter uma igreja bíblica em saudade, e agradecendo a Deus por igrejas verdadeiras existirem. Porque você imagina nós aqui reunidos pregando o evangelho falso, pregando a mentira. Ontem, irmão Zé Paulo, eu estava passando com minha amada esposa na praça ali em frente ao INSS, e um cidadão com toda a boa vontade, com todo o carinho, com todo o respeito, me entregou um panfleto: Cristo é a luz. Não sei nem qual é a denominação, nem quis perguntar. Eu perguntei a ele: posso fazer uma pergunta? Ele disse: pode. Se o senhor morrer agora, para onde vai sua alma? Se eu vou para o céu. Você pode fazer outra? Ele disse: pode. Por quê? Porque Cristo morreu para me salvar. Eu disse: se o senhor me matasse agora, se tivesse tempo de me arrepender, eu ia para o céu, senão eu ia para o inferno. Qual é a maldade dele nisso? Nenhuma, mas é bíblico. Onde é que está na Bíblia dizendo que matar alguém é maior do que ter raiva? É igual. Onde é que está a Bíblia dizendo, se você pegar os frutos da carne, lá em Gálatas capítulo 5, a gente vai estudar quinta-feira que vem, vocês vão ver, está lá. Até ter ciúmes, é a mesma coisa que matar alguém. Pecado, irmãos, pecado não tem tamanho. E se, gente, preste atenção, nós somos filhos
pela ação do Espírito Santo que nos transformou. E não existe esse filho, irmãos. Agora, é claro que um filho de Deus não vai sair matando ninguém, certo? Mas a gente não pode cometer o pecado do assassinato, o pecado do adultério, o pecado do roubo, mas a gente comete outros pecados, e a Bíblia diz, e a gente vai ver também em Romanos capítulo 2, que a gente pode fazer tais pecados, mas comete outros, os mesmos pecados, que o pecado é pecado. Não tem como um crente perder a salvação. Me mostra na Bíblia, e a pessoa estava lá, sem maldade nenhuma, mas pregando o que? O outro evangelho. Pregando o evangelho de Calvino, de Lutero, pregando o calvinismo, outros pregando o arminianismo, mas não estão pregando o evangelho do Filho de Deus, que é poder de Deus para a salvação, amém? Então, devemos agradecer com ação de graça. Ação de graça é você agradecer a Deus, saber, Senhor, obrigado por o Senhor fazer isso, Senhor, de uma forma que eu não mereço, Senhor. O que é graça? É favor imerecido. Ação de graça, deu ação, agradecer por um favor que você não merecia. Quando, irmão Luiz, quando eu não mereço, eu chego assim, está determinado, está repreendido? Não, eu chego de forma humildemente, muito obrigado, meu Senhor, eu não merecia isso, Senhor, mas o Senhor me honrou. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Não se exaltando. Então o Paulo orava, primeiramente, dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Os irmãos de Roma estavam todos crescendo na graça e conhecimento de Cristo, e era falado pelos irmãos da sua fé, porque Deus é quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho, minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Os irmãos lá em Roma estavam adorando a Deus em verdade e em espírito, como está lá em João 4, 22, 23, 23 e 24. A forma de adorar a Deus é em verdade e em espírito. Não tem outra forma de você agradar a Deus, a não ser em verdade e em espírito. Versículo 10 e 11. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Irmãos, Paulo desejava muito ver os romanos. Faz parte da vida de um crente, faz parte da vida de uma igreja bíblica, a alegria de encontrarmos os irmãos. Faz parte, por exemplo, nós tivemos aqui recentemente as conferências de aniversário da igreja, ver os irmãos de Campinas, os irmãos de Soldado, e foi uma bênção, uma alegria você dar um abraço do irmão, conversar um pouquinho que seja. Eu não entendo, você diz que é crente, não tem prazer, alegria de ver os irmãos, de ficar um pouquinho conversando, de encontrar na rua, dar um abraço. Que irmão é esse? Então, Paulo queria ver os irmãos de Roma, queria ver essa fé que era pregada a todo mundo. Os irmãos de Roma estão bem, Paulo tinha esse desejo. Porém, irmãos, o inimigo às vezes não deixa, viu? O inimigo às vezes tenta atrapalhar o caminho de Deus, mas Deus nunca vai, na hora certa ele vai. Na hora de Deus, Paulo foi até Roma. Irmãos, e por que esta alegria, o desejo de estar em comunhão com os irmãos? Qual é o intuito disso? Principalmente anelando, desejando o quê? A mútua edificação. Eu busco me edificar e busco edificar os irmãos. Eu busco a minha edificação e busco também a edificação dos meus irmãos. E vice-versa. Ou seja, irmãos, não há sobre esta negócio que nós chamamos de terra um homem sábio mais do que o outro. Há homens com mais facilidade de aprender alguma coisa, mas todos aprendem uns com os outros, irmãos. Na igreja de Deus, todos aprendem uns com os outros. Por favor, Efésios, capítulo 4. Não é a operação só de um, é de todos, irmãos. Versículo 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Amém? Amém.
seguindo o que? A verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo seu auxílio, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Porque segundo a justa operação de cada parte. Irmão, vocês já notaram? Vamos fazer aqui um almoço. Nós colocamos 2 xícaras de feijão, correto? Para 4 pessoas. 2 xícaras de feijão, 2 xícaras de arroz, tá bom também? Ou 1,5? Não está 2, não dá para sobrar, né? Aí nós colocamos 2 quilos de sal. É assim? Não. Gente, presta atenção, o feijão e arroz não é maior, tem mais. Mas tem a pitadinha de sal. Sem o sal ficaria o quê? Insosso. Digamos que o irmão tenha mais propriedade nas escrituras, óbvio. Mas esse irmão aprende com os irmãos que têm menos, irmão. Não se engane, não se aprende. Não se engane nessas conversas lá de fora. Eu aprendo muito com os irmãos. E aprendo muito de todos esse coração, porque ninguém é sábio. Nós aprendemos uns com os outros. Mas por quê? Porque o Espírito Santo está nos guiando. Quando você se exaltar, achar que sabe, que é maior, você vai deixar de aprender e vai só descer. Ajuste a operação de cada parte, irmão. Ou seja, o feijão e o arroz é bem maior do que a quantidade de sal, né? Mas tira o sal para você ver como fica ruim. Ou então bota muito sal. Cada um faz a sua justa operação. Agora, quando um dos membros do corpo está com algum problema, todo o corpo sente, amém? Continuando em Romanos capítulo 1, versículos 12 apenas. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Paulo praticamente disse o que eu acabei de dizer, a fé mútua, ou seja, a minha e a sua e a minha, a de Paulo e os romanos, a de Romanos e a de Paulo. Para quê? Para que nós sejamos cheios de conhecimento e da vontade de Deus. O desejo de Cristo, de Deus na nossa vida, está em Colossenses, capítulo 1. Isso é o desejo dele para conosco, viu? Para todos nós que somos salvos. Colossenses 1, 9 e 10. Veja bem que Paulo praticamente repete o que disse aos Romanos, aos Colossenses, está vendo? Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Esta é a nossa responsabilidade, amém? Versículos, e lembrando, você só vai estar crescendo na graça, crescendo no conhecimento, crescendo espiritualmente, em sabedoria espiritual, se você receber a doutrina bíblica de coração. Se você crer plenamente na Bíblia. Se você não receber de coração, Romanos capítulo 6, versículo 17. Amém? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ou você recebe de coração, ou você pode ser até filho. Está falando de filiação, falando de obediência. Se você não está com a doutrina bíblica, você não vai estar servindo a Deus, nem crescendo, nem agradando. Pode ser filho, mas vai ser um filho em desobediência. Amém? Por que, irmãos? A ação de graça deve ser constante em nossas vidas, porque nós devemos estar sempre agradecendo a Deus, porque devemos estar sempre consolando uns aos outros com a fé mútua. Para quê? Para edificação. A doutrina serve para edificação, para o aperfeiçoamento dos santos. Quando Deus te salva, Ele te põe na igreja,
é para que tu seja aperfeiçoado para toda a boa obra que Deus preparou para que nós andássemos nela. Aperfeiçoado para a obra do ministério. Está lá em Efésios 4:12. Não vai lá não, mas está, viu? E lutarmos também pela fé dada aos santos. Para isso que serve a igreja, para edificar os santos, para nós, juntamente uns com os outros, nos edificarmos e estarmos fortes. Para o quê? Para a batalha contra as hostes infernais do maligno. Amém? Romanos capítulo 13 a 15. O momento certo pertence a Deus. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. É, já passou, desde o 13. Romanos capítulo 1, do 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus em ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também entre vós ter algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. O inimigo tentará de todas as formas evitar a disseminação, evitar o aumento do Evangelho. Ele tentará impedir. 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Por isso, bem, dizemos uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu. Paulo quis ser impedido de ir a Roma, mas o inimigo a Roma, mas o inimigo tentou, mas Paulo acabou indo a Roma. E passou, na sua prisão em Roma, Paulo conseguiu fazer os livros, escrever vários livros aos irmãos que estavam fora. Ou seja, o que era para o inimigo estar preso, para Deus foi uma situação confortável, porque Paulo não ficou preso, Paulo ficou em uma casa, certo? Não era uma prisão, tinha todo o conforto, as pessoas iam, entravam e saíam toda hora que quisessem, e Paulo lá teve tempo para quê? Para escrever as cartas que nós estamos lendo hoje. Então, acabou sendo para a honra e glória de Deus a prisão de Paulo. Não esqueça, meus irmãos, que Deus providenciará os meios para semearmos a semente do Evangelho de Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. O plantio deve ser feito, regar devemos regar, mas sempre colocando o principal agricultor, o principal proprietário do roçado, usando um termo bem nordestino, o proprietário da vinha, que é Jesus Cristo, que é dele, tudo pertence a ele. Então, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Amém? Meus irmãos, vamos agora para o versículo 16 e 17, que a gente passou o 16, estudou agora recentemente na igreja, vamos recapitular a importância do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, o Evangelho de Cristo não prega prosperidade. O Evangelho de Cristo não prega autoestima. O Evangelho de Cristo não prega determinação nem proclamação. O Evangelho de Cristo prega salvação. E prega Cristo.
Nós vemos tempos onde as pessoas estão em busca de satisfação pessoal. Eu ouvi, não lembro quem me disse, que estava na igreja porque se sentia útil, porque se sentia bem na igreja, que a igreja estava sabendo utilizá-lo de uma forma correta, que os dons que ele tinha, lembrei quem era, não vou dizer não, chega para cá, que os dons que ele tinha a igreja sabia usar, que você, quer dizer que eu tenho um dom tal, digamos que eu tenho um dom de tocar violão, como a igreja não usa instrumentos musicais, então Deus ia perder esse dom. Gente, tem isso na Bíblia, que eu vou para a igreja para Deus usar meus dons? Não, gente, Deus aperfeiçoa, Deus separa e Ele mesmo aperfeiçoa. Não há, eu tenho desse tal dom, eu tenho tal vocação. Eu estou procurando, faz aqui 12 anos que Deus me converteu, faz agora em maio do ano que vem, e eu estou procurando achar o meu dom. Enquanto eu não achá-lo, eu vou trabalhando na seara e na vinha do Senhor. Minha obrigação aqui não é eu me sentir bem, é pregar Cristo. Olha para Cristo, eu lembro do irmão Zé Paulo toda vez que disse aqui, Mateus 6,19 diz que não buscais, não ajuntai o termo certo. Mateus 6, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Irmãos, está falando aqui de que eu devo ser rico e próspero aqui na terra? Está dizendo que nós devemos estar buscando as coisas materiais, que o crente terá o melhor da terra, da forma material? Não. Está dizendo que nós devemos juntar tesouros lá no céu. Porque, irmãos, eu vou dizer a vocês uma coisa, certo? E sem hipocrisia nenhuma, se um de nós aqui, qualquer um de nós, viu, enricasse mesmo, a gente tem dedicado muito tempo da nossa vida a essa fortuna, viu? Está preocupado em roubar, preocupado não sei o que, preocupado de comprar logo um carro blindado, ficar logo, não vir para a igreja num horário para o pessoal não poder sequestrar. Onde está o seu coração? Em Deus ou na matéria? Onde está o seu coração? Nas coisas temporárias ou nas coisas eternas? Por isso que o crente não deve anelar, desejar ser muito rico, viu? Porque a riqueza ela traz, ela te afasta, mesmo você sendo crente, viu? Você começa a juntar muito dinheiro e começa a se afastar de Deus, começa a pensar em coisas diferentes. Isso é normal do ser humano. O ser humano sempre foi e sempre será assim. Então, onde está o seu tesouro, ali vai estar o quê? O seu coração. Se está no tesouro, não vai estar em quem? Em Deus. Em Marcos 8, 36 e 37 diz o seguinte: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ou seja, não adianta você ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Não adianta você ter todos os bens materiais possíveis do mundo e ir queimar no inferno. Não adianta, meus irmãos. Então, não existe o evangelho da prosperidade material, e sim da prosperidade espiritual. Amém? O falso evangelho do foco eu é o evangelho da autoestima. Eu posso, eu faço, eu tenho, eu não sei o quê. Eu já disse aqui, meus irmãos, e repito, só uma pessoa pode dizer eu sou. Quem é? Deus. Nós não somos, Deus é. Então as pessoas ficam buscando palavras com poder, ficam buscando coisas temporárias para determinar, para repreender, para buscar coisas totalmente sem sentido na Bíblia.
gritam, pulam, e eu usei quinta-feira o termo e esqueci, estou tentando lembrar, mas o que eu disse, meu Deus, quero presepada. O termo é presepada, meus irmãos. E fica um monte de gente rodando, pulando, gritando, fazendo presepada. Não está na Bíblia. Nós não viemos aqui para nos exaltarmos e para glorificarmos a Deus. Somente, meus irmãos. Somente. Também, meus irmãos, nós não devemos pregar o evangelho da cura e dos dons. Aí você me pergunta, mas pastor, Deus não cura? Cura. Quando Ele quer. Ele cura. Não precisa ninguém botar a mão, ninguém. Isso é outro tempo. Hoje, gente, na época dos apóstolos, a sombra de um apóstolo te curava. Certo? Agora nós bota aí, cura, tudo armação. Certo? Deus não manda a gente procurar dons, milagres. Vamos olhar ali em Lucas 18. (18, 42). E Jesus disse: vê, e a tua fé te salvou. Isso aqui é a passagem do ceguinho de Jericó, certo? Que filho de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Não, sai, ele continuou gritando. Jesus mandou chamá-lo e disse: que queres que te faça? Ele disse: Senhor, que eu vejo. Jesus disse: vê, a tua fé te fez ver, a tua fé te salvou. Cristo repete no Evangelho, dos Evangelhos 6 a 7 vezes: tua fé te salvou. 10 leprosos foram curados, ficaram limpos. Quantos voltaram? 1. Aí, o que foi que Cristo disse? Tua fé te curou, tua fé te salvou. O foco do Evangelho não é cura, não é milagres, não é dons espirituais, temporários, no extraordinário, não é o eu, e sim salvação. Deus também não prega determinação, proclamação, palavra com poder. Deus disse, o próprio Cristo, quando estava na cruz, disse: Pai, se possível for, afaste de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas sim a sua. Ele podia proclamar e determinar, não poderia? Mas não o fez. O verdadeiro Evangelho prega a obra de Cristo como única saída para salvar o pecador do inferno. A única saída do pecador é Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo de 1 a 4. Amém? Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o tivesse tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo diz que notificou, avisou o Evangelho que tem anunciado, o qual também recebeste, o qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retivesse tal como vos tenho anunciado. Olha como foi que Paulo anunciou, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ou seja, o verdadeiro Evangelho é: Cristo morreu por nossos pecados, e quem crê em Cristo tem a vida eterna. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvação. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus possa estar nos preenchendo cada vez mais com o seu conhecimento. Amém?